Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal do IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Pois bem, meus irmãos, estamos iniciando mais uma semana de estudos profundos baseados na nossa revista Betel Dominical. Neste segundo trimestre, estamos caminhando por aquele tema extraordinário que é Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E hoje, especificamente nesta segunda-feira, 18 de maio de 2026, nós vamos analisar com muita sobriedade a leitura complementar que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Essa passagem nos prepara para a lição 8, que trata da fidelidade e do temor como características fundamentais que geram confiança. Para compreendermos o verdadeiro peso espiritual deste assunto, nós precisamos olhar para as Escrituras não apenas como um registro histórico distante, mas como um molde absoluto e inegociável para o nosso próprio caráter. Logo na introdução da nossa lição, deparamos com um alerta crucial, que nos traz à memória as palavras do próprio Senhor Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que diz o seguinte: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Veja bem, nós estamos vivendo exatamente nestes dias. Ao olharmos ao nosso redor, notamos uma iniquidade crescente, quase palpável, que vai moldando e corrompendo as estruturas da sociedade e, tragicamente, causando um esfriamento espiritual em muitos que no passado caminhavam com grande fervor. Mas preste atenção, esse diagnóstico profético não nos foi dado para causar pânico. Pelo contrário, ele serve para nos despertar. Quando o mundo lá fora perde completamente as suas referências morais e espirituais, a Igreja de Cristo é imediatamente convocada a ser a âncora. É justamente nesse cenário de degradação que as virtudes que estudaremos hoje se mostram absolutamente indispensáveis. Diante dessa realidade tão nua e crua apresentada pelo texto bíblico, precisamos fazer uma reflexão muito sincera no nosso íntimo. Como, afinal, a igreja pode manter o seu fervor e a firmeza do seu alicerce nestes dias tão difíceis? Como o crente pode evitar que o seu próprio amor esfrie enquanto a iniquidade se multiplica livremente ao seu redor? A resposta para nossa sobrevivência espiritual e para nossa eficácia no reino de Deus não está em métodos humanos ou naquelas estratégias passageiras do mundo secular. A resposta está num retorno firme, resoluto, aos pilares inegociáveis da fé cristã. E aqui que o texto áureo da nossa lição 8, extraído do livro de Neemias, capítulo 7, versículo 2, nos oferece um modelo perfeito de conduta. O próprio Neemias relata assim: "Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos." Observe a magnitude e a seriedade desse critério de escolha. Quando Neemias precisou delegar a guarda e a administração de Jerusalém, uma cidade que havia acabado de ser restaurada e ainda estava muito vulnerável aos ataques inimigos, ele não buscou os homens com maior influência política, ele não procurou os mais ricos, ele buscou atributos de caráter. Ele escolheu Ananias por duas razões muito claras e incontestáveis: a sua fidelidade ímpar e o seu profundo temor a Deus. A verdade aplicada da nossa lição nos afirma que a fidelidade e o temor a Deus devem caracterizar o discípulo de Cristo em todas as áreas da vida, sem exceção. Mas o que isso significa teologicamente? A fidelidade, no contexto bíblico, fala de constância. É aquela lealdade inabalável à aliança divina. É ser alguém com quem Deus pode realmente contar. Já o temor a Deus, por sua vez, não tem nada a ver com pavor ou um medo paralisante de punição. É uma reverência profunda, uma submissão total e um respeito reverencial pela soberania do Todo-Poderoso. Como estudiosos da palavra, devemos compreender que não estamos falando de emoções passageiras, estamos falando de pilares estruturais de vida. Aquele que verdadeiramente teme a Deus não ousa pecar contra ele, e aquele que é fiel permanece firme, mesmo quando todas as circunstâncias se mostram totalmente contrárias. Esta constatação nos conduz a mais um exame de consciência que é vital para o nosso amadurecimento como igreja. A nossa conduta diária reflete de fato um verdadeiro profundo temor a Deus? Pense comigo. Quando ninguém está olhando, quando não há os aplausos humanos, o que sustenta sua postura? Hananias foi escolhido por Neemias porque o seu caráter já havia sido provado e aprovado no silêncio, muito antes de qualquer nomeação oficial. É a nossa conduta na vida oculta que acaba determinando, perante os céus, a nossa utilidade pública nas mãos do Senhor. Isso nos conecta de forma primorosa com a leitura complementar desta segunda-feira.
O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, consegue resumir qual deve ser a atitude mental e espiritual que domina o crente que possui temor e fidelidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nós lemos a seguinte instrução: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquela exata constância que foi exigida de Ananias lá no Antigo Testamento é agora estabelecida por meio de Paulo como o padrão para toda a Igreja de Cristo no Novo Testamento. Paulo havia acabado de dissertar longamente sobre a vitória esplêndida de Cristo sobre a morte e o poder da ressurreição. A conclusão prática que ele tira dessa grandiosa verdade teológica é esta: uma vida de absoluta e irrestrita estabilidade. O apóstolo não utiliza palavras soltas. Ele constrói uma progressão espiritual clara para nós. Primeiramente, ele diz: sede firmes. Isso significa estar enraizado com os pés bem fincados na rocha, que é Cristo. Em segundo lugar, ele acrescenta: inabaláveis. Alguém firme não cede quando a pressão externa aumenta. Mesmo debaixo de tempestades de falsas doutrinas ou adversidades cruéis, o cristão inabalável não retrocede 1 centímetro sequer da sua convicção. O resultado direto dessas duas primeiras virtudes é o terceiro passo: ser sempre abundantes na obra do Senhor. Note a ordem rigorosa do texto bíblico. Ninguém pode produzir uma obra frutuosa, uma obra que tenha excelência para o reino, se não possuir antes firmeza e inabalabilidade no seu caráter. É a sua fidelidade forjada que gera a abundância que agrada ao Senhor. Paulo então encerra esse versículo entregando à igreja uma promessa teológica gloriosa, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, aqui está o grande combustível para a nossa fidelidade contínua. No mundo secular, muitos trabalhos são simplesmente esquecidos. Esforços de uma vida inteira acabam diluídos pelo tempo. Mas na perfeita economia do reino de Deus, cada ato de obediência, cada pequeno serviço prestado em temor, reverência e fidelidade carrega um peso de glória eterna. O Senhor não se esquece daqueles que permanecem vigilantes nos seus postos. O seu trabalho não é vazio, o seu esforço não é inútil. Ele carrega um propósito eterno, que foi selado pela própria ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, precisamos parar e avaliar criteriosamente os fundamentos da nossa caminhada cristã diante dessa palavra. A nossa fé é de fato inabalável ou nós nos deixamos mover facilmente pelos ventos das ideologias deste século? Nós somos firmes como os muros que Neemias se dispôs a reconstruir? Somos vigilantes como Hananias? Ou será que qualquer dificuldade ou atrito já nos afasta do compromisso com a obra do Senhor? O discípulo genuíno deve ter uma estrutura espiritual capaz de resistir aos testes mais rigorosos desta vida. Como o próprio tema da nossa lição 8 bem sugere, a fidelidade e o temor são indiscutivelmente características que geram confiança. Podemos analisar isso fazendo um contraste muito lúcido. De um lado, nós temos o que chamamos de confiança terrena. Essa confiança é totalmente baseada no mérito humano, no poder financeiro, nas alianças políticas. Ela é frágil, transitória e pode desmoronar num piscar de olhos. Do outro lado, no entanto, nós temos a confiança no reino. Esta confiança é verdadeiramente inabalável, simplesmente porque ela não repousa nas nossas capacidades, mas é gerada pelo genuíno temor do Senhor. Um homem ou uma mulher fiel é alguém em quem o próprio Deus confia para executar os seus propósitos e em quem a igreja inteira pode se apoiar nos dias de crise. A confiança espiritual é o resultado visível de um caráter que foi provado por Deus. A nossa lição nos faz um convite para um motivo de oração muito específico durante esta semana. Orar para que o temor do Senhor gere em nós justiça e sabedoria. Basta olharmos para os frutos práticos que essas características operam na vida do cristão. O temor do Senhor gera justiça, nos conduzindo a agir de forma correta e íntegra em tudo. Ele produz a verdadeira sabedoria, que é a base para não errarmos o alvo. Ele guarda o nosso coração das seduções mortais que este mundo oferece constantemente. E, por fim, ele sustenta a nossa esperança, ancorando as nossas vidas nas promessas infalíveis de Deus. São esses valores absolutos que vão orientar os nossos passos para vivermos firmes na presença de Deus, suportando as pressões dos dias difíceis. Nós encerramos essa reflexão com um questionamento definitivo e muito pessoal. A sua fidelidade inspira confiança para a obra do Senhor? Vamos pensar no cenário de Jerusalém. Se Neemias estivesse hoje aqui na nossa congregação, procurando alguém para confiar uma tarefa valiosa e vital, ele olharia para você e encontraria as mesmas virtudes de Hananias? Ele encontraria crentes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra, do exato modo como Paulo nos instruiu?
Que o Espírito Santo ministre de maneira profunda nas nossas mentes, forjando no nosso interior o caráter inegociável de servos aprovados. Assim, nós concluímos a exposição da nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. Amanhã nós estaremos aqui novamente desbravando passo a passo esse conteúdo valiosíssimo que a Palavra de Deus reservou para o nosso ensino nesta semana. Eu convido cada um dos amados irmãos a permanecerem conosco acompanhando esses estudos diários e, de modo muito especial, convido você a estar presente na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos aprofundar juntos esses ensinamentos essenciais para a nossa fé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.